Vamos dar continuidade, então, agora à conferência do professor Michel Missi. Eu vou fazer uma pequena apresentação do professor, nem tão pequena, porque é difícil fazer uma pequena apresentação. Michel Missi nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em 12 de abril de 1951. É sociólogo, formado pela UFRJ, com mestrado e doutorado em sociologia pelo UPERJ. Parte do seu doutorado foi realizada na França, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Ingressou como professor na UFRJ em 1978 e aposentou-se em 2019 como professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1999, fundou e coordena desde então o NECVU, Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ. Foi diretor e vice-diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, chefe de departamento de Ciências Sociais e chefe do departamento de Sociologia da UFRJ por 2 vezes. Foi diretor-geral da editora UFRJ entre agosto de 2012 e outubro de 2019. É pesquisador bolsista 1B do CNPq e foi professor visitante na Universidade de Lille, França, e professor visitante do doutorado em comunicação da Universidade de La Frontera, no Chile. É, desde 2019, professor visitante junto ao Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Michel atuou mais de 35 anos na graduação, formando várias gerações de sociólogos, iniciando-os na pesquisa. Suas aulas foram para muitos deles inesquecíveis. Até 2020, orientou 20 teses de doutorado, 20 dissertações de mestrado e foi supervisor de 13 pós-doutorados. Por trás desses números estão vidas transformadas. Vários de seus alunos se tornaram professores e estão hoje formando novas gerações de estudantes. Como pesquisador, atua nas especialidades de teoria social, sociologia urbana, comportamento desviante, criminalidade, violência urbana, mercados ilegais e políticas públicas de segurança. Tem 24 livros publicados, de sua autoria ou por ele organizado, e mais de 70 artigos publicados. São trabalhos com forte impacto na sua área de atuação. Foi conferencista convidado nas universidades de Pune, Goa e Nova Delhi, na Índia, Bielefeld, Berlim e Hamburgo, na Alemanha, Lille, Nanterre, Paris 8 e no CESDIP, na França. Também proferiu conferências em Londres, na Inglaterra, Arizona, Flórida, Texas, Califórnia e no Woodrow Wilson Center, em Washington, nos Estados Unidos, no Ciesas e Michoacán, no México, Antioquia e EAFIT, na Colômbia, em Buenos Aires, San Martín e Flaxo, na Argentina, além de várias universidades brasileiras. É fundador e editor do periódico Dilemas, revista de estudos do conflito e de controle social, que tem hoje 12 anos. Foi agraciado com a Comenda da Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2006 e com a Comenda Rubem e Newton Braga em 2009. Maior honraria concedida a um cachoeirense que, por suas realizações, projetou a cidade. Michel Missi está com a palavra. Eu fico muito grato pela apresentação que a Joana me ofereceu, que eu não tinha ideia, realmente me emocionou e me deu também o sentimento de, enfim, de uma carreira razoavelmente bem sucedida. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a abertura desse seminário, agradecer às autoridades universitárias que nos brindaram com a sua presença
e iniciar essa conversa, né, essa palestra, essa conferência, comentando um pouco sobre não exatamente a minha trajetória, mas a trajetória deste núcleo, que está fazendo 20 anos e que, além de mim, envolve e envolveu muita gente, né? Várias gerações, inclusive, porque, embora em 20 anos, teve gente de várias faixas etárias, né, de várias universidades diferentes, enfim, que estiveram presentes durante todo esse período, né? Em vários deles, com certeza, ainda hoje contribuindo para o avanço dessa área temática no Brasil, né? O NECVU surgiu num determinado período, né? E é preciso que a gente tenha ideia do contexto do surgimento do NECVU. Antes do NECVU, você já tinha alguns poucos núcleos de estudos de violência em universidades brasileiras. Você tinha o mais antigo, que era o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Você tinha o Núcleo de Estudos da Violência no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, e mais alguns poucos, no Rio Grande do Sul, em Brasília, quando surgiu o nosso núcleo aqui na UFRJ. Já havia um esforço grande no antigo NUFEP, na Universidade Federal Fluminense, também em desenvolver ensino e pesquisa nessa área, de modo que, quando nós surgimos, não é que o campo não estava inteiramente consolidado, mas já havia uma certa movimentação acadêmica importante que já comparecia aos principais encontros e congressos de sociologia e de antropologia e ciências sociais no Brasil e também na América Latina. Esse contexto é o contexto final do governo Fernando Henrique Cardoso e início do governo Lula. É um período de transição de grande otimismo político, de grande otimismo cultural, embora no final do governo Fernando Henrique nós tivéssemos assistido a um início de uma crise econômica que levou ainda algum tempo para ser dirimida. O NECVU nasce nesse período. Ele nasce também no momento em que a pós-graduação em nossa área já havia se consolidado suficientemente e, portanto, já permitia investimentos em pesquisa de diferentes agências de fomento, sejam o CNPq, a CAPES, sejam as agências de fomento dos estados, seja também os ministérios e, eventualmente, agências também estrangeiras, internacionais. É um pouco esse o contexto, né? Mas de onde surgiu a ideia do NECVU? O NECVU não se baseou apenas na existência dos outros núcleos. O NECVU tem uma história que, na verdade, pode ser rastreada até o final da década de 70, quando surgiu no Rio de Janeiro um grupo de pesquisadores que criou uma ONG avant la lettre, chamada SOCE. O SOCE, Pesquisadores Associados em Ciências Sociais, foi uma espécie de um oásis no momento de muitas desesperanças. Tinha acabado de sair o pacote de abril no governo Geisel e o sentimento era de que a ditadura não ia ter fim tão cedo. A criação do SOCE ela se dá exatamente como uma tentativa de resistência, de enfrentamento a essa conjuntura desfavorável, tanto do ponto de vista político mais geral, quanto também do ponto de vista da vida acadêmica. Nós todos, ou quase nós todos, ainda não estávamos em dedicação exclusiva nas universidades públicas. Ainda não havia, praticamente, o estatuto da dedicação exclusiva. Muitos de nós trabalhávamos em faculdades particulares, numa rotina de muitas aulas, de muito esforço, de muita dificuldade. O SOCE criou vários núcleos de estudos dentro do seu ambiente, e um desses núcleos que eu e o professor Gilson Mota desenvolvemos era exatamente um núcleo sobre criminalidade e violência. Na verdade, um núcleo que resultou de uma pesquisa da qual nós todos participamos, eu, Gilson, Paulo Fernando Cavalieri e tantos outros sociólogos,
No final da nossa graduação, no início da nossa carreira como sociólogos, a pesquisa que resultou no livro Delinquência Juvenil na Guanabara, publicado pelo Tribunal de Justiça da Guanabara em 1973. É nesse sentido que nós podemos ser considerados pioneiros nessa área temática, porque, enfim, quando publicamos esse livro, não havia quase nada, se não nada, nesse campo temático, pelas ciências sociais, o que era estranho, porque já havia altos índices de criminalidade urbana no Brasil e também de conflitos rurais com muitas mortes, e, no entanto, isso não era tratado no âmbito de grupos de pesquisa sobre violência, e sim em outros grupos de pesquisa, ou sobre questão agrária, ou sobre questão urbana, enfim, aos poucos foi se consolidando a área temática da violência como uma área com a sua dignidade própria, seu interesse próprio, e isso vai se desenvolver no IFIX com a criação do Laboratório de Pesquisa Social. O Laboratório de Pesquisa Social foi um projeto meu que eu apresentei para o Departamento de Ciências Sociais, inspirado no SOCE, inspirado na experiência do SOCE. Mas eu próprio não levei à frente o projeto. O projeto foi, na verdade, conduzido por vários colegas, professora Elina Peçanha, professora Ivone Magui, professora Bila Sorge, professora Rosilene Alvim, vários professores, eu não posso citar todos. Foi uma iniciativa coletiva, muito intensa, muito interessante, e que acabou, inclusive, recebendo o apoio da Fundação FOR, que permitiu que nós oferecêssemos bolsas em grande quantidade de iniciação científica aos estudantes de graduação e, com isso, fortalecêssemos o laboratório como um laboratório de graduação, mas também com vínculos na pós-graduação que estava se iniciando. Então, a experiência também no laboratório de pesquisa social, sem dúvida nenhuma, foi importante para o desenvolvimento do NECVU, do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, que vai se dar alguns anos depois. Eu tive também uma experiência que foi importante, que eu trouxe para o NECVU, que eu fui assessor de pesquisa do professor Jorge da Silva, que foi coordenador de segurança do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, durante o governo Garotinho, final do governo Garotinho. Nesse período, né, foi importante porque nós criamos um núcleo de pesquisas no Instituto de Segurança Pública, que existe até hoje e que é importante na produção de dados sobre a criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Essa experiência, né, no governo também me permitiu verificar, né, a enorme dificuldade, a baixa qualidade da produção dos dados criminais na época, né, e a necessidade de um grande investimento na melhoria de qualidade desses dados. Esse investimento começou, já vinha começando, na verdade não começou conosco, na época do Jorge da Silva, começou um pouco antes, mas certamente se aprofundou a partir dessa época e ganhou uma nova chance, um novo estágio no governo da Benedita da Silva. No governo da Benedita, foi coordenadora de segurança a professora Jaqueline Muniz, e ela nos convidou para fazer uma auditoria em toda a produção de dados da Polícia Civil até então. Foi um trabalho extenuante, mas muito importante, que nos ensinou praticamente as dificuldades, né, as enormes dificuldades que envolviam a produção de dados criminais no nosso estado. Pode-se dizer que o Rio foi pioneiro nesse aspecto, na medida em que em outros estados ainda estavam um pouco atrasados, digamos assim, na melhoria da qualidade dos dados nessa área, né? A partir dessa experiência, nós apresentamos um projeto à FAPERJ de construção de uma série histórica completa, com todos os dados que nós pudéssemos levantar sobre a dinâmica da criminalidade no Rio de Janeiro, inicialmente no Distrito Federal, na ex-capital da República, e depois no estado do Rio de Janeiro, a partir da fusão em 1976. O projeto foi aprovado e é com ele, praticamente, que se inicia o NECVU, né? Eu quero fazer aqui um pleito de gratidão
à equipe que participou desse primeiro projeto, em especial ao professor Alejandro Hugo Cepeda, que já nos deixou, né, e também a todos os que participaram, como a professora Kátia Mello, que continua no núcleo até hoje. Essa experiência, né, resultou num livro que cobre com falhas, porque nós não conseguimos completar essas falhas, não havia jeito de completá-las, embora tenhamos buscado todos os arquivos existentes, mas nós conseguimos fazer uma série histórica muito longa, a mais longa até agora publicada, que vai de 1908, quando começa a primeira estatística da República no Distrito Federal, até 2001, quando nós estávamos ainda em campo, estávamos ainda trabalhando. Essa série, por exemplo, envolveu a descoberta das estatísticas da década de 50 no Distrito Federal, que eram desconhecidas até então, e que resultaram de um enorme, um extenuante trabalho de pesquisa na Biblioteca da Polícia Civil, Silvio Terra, no Rio de Janeiro. Enfim, todo esse processo, né, de desenvolvimento e melhoria da qualidade dos dados criminais, né, vai ganhar continuidade e melhoria ainda, melhoria de qualidade, quando assume a direção do Instituto de Segurança Pública a professora Ana Paula Mendes de Miranda. Então, é preciso reconhecer que, desde então, não foi mais necessário que um centro universitário se incumbisse de fazer e acompanhar e melhorar o padrão de qualidade desses dados, já que isso passou a ser feito agora no âmbito do próprio governo, através de um instituto inteiramente dedicado a isso, e por um núcleo de pesquisa do qual eu tenho a honra de ter sido o seu fundador, o seu criador. Mas todos esses dados indicavam o quê? O que esses dados apontam? Para que eles servem? Qual é a função, qual o interesse que eles podem nos servir ou nos oferecer? Né? Todo o conjunto de pesquisas que nós realizamos no MECVU foi, em certo sentido, para buscar uma resposta a essa questão, a essa pergunta. Né? Nós vasculhamos, por exemplo, a perícia de homicídios nas pesquisas na tese da professora Clarice Silva Platero, a gestão de fluxo das perícias na polícia técnica, com a ajuda, inclusive, de pesquisadores peritos, como o doutor Alexandre Giovanelli e Décio Nepomuceno, o funcionamento do novo modelo de delegacias após o programa Delegacia Legal, nas pesquisas e também na dissertação de mestrado de Vivian Ferreira Paz, o funcionamento da Polícia Civil e do Ministério Público por meio do dispositivo legal do inquérito policial, aí, no caso, numa perspectiva comparativa com outras capitais, foi uma pesquisa grande, ampla, financiada pela Federação Nacional dos Policiais Federais. A violência policial e a sua impunidade nos dispositivos dos chamados autos de resistência, etnografados por Carolina Grilo, Natasha Neri e César Teixeira, as duas pesquisas de vitimização que nós participamos, uma que eu coordenei junto com o Viva Rio em 2001 e a outra em 2008, junto com o Instituto de Segurança Pública, que constataram a subnotificação de crimes graves e violentos na região metropolitana do Rio de Janeiro e a opção de um terço da sociedade fluminense por soluções ilegais de força. O projeto de cursos de mediação de conflitos, iniciado com o curso piloto na favela do Pavãozinho, sob a coordenação de Ângela Moreira Leite. A pesquisa sobre a correlação entre proximidade e facilidade de acesso a armas de fogo e resultados letais não intencionais em conflitos interpessoais, realizada a pedido da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião da campanha do desarmamento e por iniciativa do deputado Carlos Mink. Os dois projetos CAPES-COFECUP, que reforçaram os laços acadêmicos nossos com colegas franceses, e o desenvolvimento de abordagens comparativas com a França, com a Argentina e com outros países. A pesquisa sobre a segurança pública em mega-eventos e o incremento de dispositivos tecnológicos de vigilância em massa, coordenada pelo professor Bruno Cardoso.
a pesquisa sobre o circuito de cultura de consumo e tráfico de crack no Rio de Janeiro, a cargo de Jefferson Scabio, e, mais recentemente, a investida com César Teixeira sobre as justificativas de sentenças de progressão de pena por juízes da execução penal. E, em andamento, a atual pesquisa com Rafael Godoy sobre os sentidos do cárcere, trabalhando com centenas de milhares de dados de execução penal no Rio de Janeiro. Não bastasse tudo isso, não bastasse todos esses investimentos realizados em pesquisa nesses 20 anos sobre a criminalidade, o sistema de justiça criminal, as polícias, fomos convidados pelo Ministério da Justiça, no governo Dilma Rousseff, a realizar talvez a mais abrangente pesquisa já feita no Brasil sobre a segurança pública nos mais de 500 municípios de toda a fronteira brasileira, com 10 países vizinhos. Com a parceria da professora Lia Osório Machado e da equipe do RETES, do Instituto de Geociências da UFRJ, aceitamos o desafio. A aventura foi recompensada por um conhecimento do campo que envolveu mais de 60 pesquisadores brasileiros, um terço dos quais com doutorado e morando nas regiões próximas à fronteira. E uma viagem a lugares que jamais conheceríamos se não fosse por essa convocação. Desfizemos muitos mitos sobre a fronteira, mas também lançamos a atenção para a variedade de inserções, minúsculas e locais, ou enormes e globais, que envolvem os negócios ilegais nas fronteiras, mas não necessariamente violentos, e que não se distinguem tanto assim dos municípios, dos demais municípios brasileiros, a não ser pelas vantagens comparativas próprias da vizinhança com outros países, com outros mercados, com outras legislações e com outros problemas. Todas essas pesquisas produziram também dezenas de teses de doutorado e dissertações de mestrado, inúmeras participações em congressos acadêmicos nacionais e internacionais, a construção de uma rede de cooperação científica nacional através dos INCTs, como também uma rede que ainda se mantém virtual, com universidades latino-americanas, europeias, asiáticas e norte-americanas. Todo esse trabalho, todo esse esforço aparece muito para o grande público na revista que é publicada, no periódico científico que é publicado pelo NECVU, Dilemas, revista de estudos de conflito e controle social, que foi criada pelo professor Alexandre Werneck e por mim mesmo em 2008. Essa revista tem uma trajetória muito interessante, ela acaba de ser aprovada para entrar no Cielo, ela está no Redalic, ela está no Scopus e tem a ambição de ganhar um público e um formato internacional. Né? Quanto mais nós formos capazes, nós, acadêmicos brasileiros e latino-americanos, que têm tanto contribuído com artigos para dilemas, de chegarmos aos nossos colegas especialistas de outros países, né? E que, enfim, a nossa língua, a língua portuguesa, cria dificuldades para isso, não é uma língua falada no mundo inteiro. Então, o recurso ao espanhol e ao inglês tem sido uma alternativa que a Dilemas tem aceitado para obter esse acesso e alcançar essa internacionalização. Enfim, todo esse esforço que eu acabei de resenhar, eu não vou mais ocupar o tempo de vocês falando da própria casa, mas é porque para nós é um grande momento para todos que participaram e participam do NECVU, a comemoração desses 20 anos, dessa trajetória toda, desse acúmulo de livros publicados, de revistas, de teses, tudo isso, toda essa produção acadêmica, e nós, às vezes, nos sentimos fracassados. A sensação de que há um certo fracasso em todo esse esforço, em todo esse investimento, decorre ainda de uma pequena interação com os organismos, com as instituições encarregadas da segurança pública. Essa interação ocorre eventualmente, mas ela não ganhou, como em outros países,
não é, a integração necessária entre a universidade e as polícias, entre a universidade e o Ministério Público, entre a universidade e o Judiciário, que permita que enfrentemos as dificuldades do Estado brasileiro nessa área e avancemos democraticamente no aperfeiçoamento dessas instituições. Eu lamento que essa sensação de frustração ainda se faça sentir em muitos de nós, e não só no meu núcleo, mas em vários núcleos, em todos os núcleos que nós conhecemos, com os quais nós mantemos relacionamento acadêmico, há essa sensação. As coisas não andam, as mudanças demoram, são muito lentas. E, às vezes, a sensação de que é preciso trocar o pneu do carro com ele andando. E que isso é muito difícil. A metáfora é mais difícil até do que, a meu ver, a realidade. De qualquer modo, é com vistas a enfrentar esse tipo de desafio que nós realizamos esses seminários. Nós já fizemos vários seminários, esse é o sexto, com o título de Violência e Democracia, fizemos 2. Os outros foram seminários CAPES COFECUP, são seminários internacionais, e fizemos também um seminário, que foi o primeiro seminário do núcleo, na época do reitor Carlos Lessa, que na época, inclusive, sugeriu que nós criássemos um instituto dentro da UFRJ inteiramente dedicado aos estudos e pesquisas da violência urbana. O tema desse seminário, Violência e Democracia, remete a questões que parecem difíceis de serem resolvidas, de serem equacionadas. E, portanto, a rememoração de alguns argumentos que até hoje, assim como fantasmas, continuam a nos rondar sem que nós vejamos um horizonte de saída sustentável para nos livrarmos deles. São argumentos que foram produzidos por uma série de pesquisadores, de intelectuais, de professores, de cientistas, e volta e meia eles retornam, a começar pelos meus próprios argumentos. E não parecem que se possa sair muito deles até agora. Eu tenho o tema, por exemplo, que eu propus da acumulação social da violência. Nesse sentido, ele continua atual. Por quê? Porque é como se nós vivêssemos um círculo vicioso de problemas na área de segurança pública que, ao contrário de nós resolvermos, eles vão se acumulando, vão ganhando novas facetas. Esse foi um tema que eu desenvolvi ainda na minha tese de doutorado, mais de 20 anos, sobre as dimensões de um processo interminável em que a violência vai gerando violência, um processo de círculo vicioso, como eu já acabei de dizer, e é um processo inicialmente marcado por relações perigosas entre policiais, políticos e contraventores no popular e eternamente semi-legal jogo do bicho, que começou no Rio e se espalhou para o Brasil todo. Depois, nos Esquadrões da Morte, nos anos 50 e 60, que também começaram no Rio e depois apareceram em outros estados. Mas ainda nos grupos de extermínio, que atuaram principalmente na Baixada Fluminense, nos anos 70, e que continuam a atuar até hoje, ganhando novas formas na repressão violenta que fazem a pequenos ladrões e pequenos traficantes. Também no modo como o Estado enfrentou os coletivos de defesa de direitos dos presidiários, que acabaram criando, por conta disso, as primeiras facções prisionais como agências de proteção, transformadas depois em coletivos criminais, com os nomes sugestivos, alguns deles dados pela imprensa, de Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, etc. E agora em São Paulo, Primeiro Comando da capital, e hoje se espalham também pelo Brasil. Só no Rio Grande do Sul já se fala em mais de 12 facções. Todo esse processo é um processo de acumulação social da violência, que vai ganhando cada vez mais novos contornos
e mais graves contornos, né? Até que, finalmente, agora, a última e mais recente invenção fluminense vem a ser, não é, as chamadas milícias, que são constituídas, são grupos criminais constituídos muitas vezes por ex-agentes públicos ou agentes públicos da ativa, alguns policiais, agentes penitenciários, bombeiros militares, policiais militares e, eventualmente, civis que também se integram nesses grupos de justiceiros que também se transformam em empresas lucrativas, oferecendo, ao mesmo tempo, proteção compulsória a comerciantes, numa linha que lembra os grupos de extermínio, e numa outra linha, extorquindo moradores com taxas de cobrança de proteção. Ao mesmo tempo, explorando outras mercadorias ilícitas, não é? Como net clandestina, né? Transportes coletivos ilegais, clandestinos, e, ultimamente, até mesmo construções de prédios, né? Investimentos imobiliários em áreas periféricas, sem legalização e, portanto, também de forma ilegal. Todos esses investimentos que as milícias, em sua variedade de formas, vêm fazendo no Rio de Janeiro, já começam a encontrar eco em alguns estados. A gente já começa a ouvir falar em milícias no Pará, já começa a ouvir falar em milícias no Espírito Santo, enfim, a situação vai se agravando cada vez mais e, no caso das milícias, nós saímos de uma criminalidade comum, nós saímos de uma forma de contravenção que tinha um alto grau de organização e que tinha ligações com a política, mas que não significava um desafio tão grande para as instituições públicas como as milícias vêm apresentando. Então, a situação agora realmente é de ter que enfrentar, enfim, sujeitos criminais coletivos, muitos deles agentes públicos, né, que criaram agências privadas ilegais de proteção que visam lucro, portanto, que visam uma estratégia aquisitiva, né, ilegal, com base em relações e trocas de vantagens e de poder com policiais, seja na relação com o varejo do tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro, seja até mesmo no fornecimento de armas, e, finalmente, no surgimento e expansão dessa vinculação da sujeição criminal com as mercadorias políticas que são transacionadas por esses coletivos. Tudo isso, né, fazendo com que agentes públicos encarregados de policiar e administrar conflitos dentro da lei, né, tenham privatizado essas atribuições estatais e se arroguem o direito de se transformarem em coletivos criminais com pretensões de legitimidade local, né? E, portanto, com candidatos a vereador, com candidatos a prefeito, eventualmente até com candidatos a cargos mais elevados da República. Tudo isso não é brincadeira. Tudo isso diz respeito a um campo de questões que ultrapassa o nível de uma discussão meramente sobre a criminalidade comum, sobre a violência urbana, para ganhar, né, foros, para ganhar a exigência de uma perspectiva de análise mais abrangente, que envolve o sistema político brasileiro, que envolve o Estado e que envolve, portanto, também as elites que, de algum modo, estejam vinculadas a esse grau de atividades ilícitas, seja pela lavagem de dinheiro, seja pelos contatos e acordos que são feitos na penumbra com esses grupos, seja pelo apoio que oferecem politicamente para que eles continuem a exercer o seu poder ilegal. O desafio é grande, nós não havíamos contado com isso quando iniciamos os nossos estudos sobre violência urbana. O Brasil vai se acercando de um modelo de violência que ainda não chegou lá, mas pode chegar, que a Colômbia já conheceu, né, que é muito grave, ou que o México está conhecendo, né,
e que pode também assustar outros países latino-americanos. Esse modelo, essa temática, né, acaba por envolver um conjunto de argumentos, especialistas brasileiros e estrangeiros, né, que, ao contrário de nos acalmarem, pelo contrário, nos deixam ainda mais preocupados. A começar, por exemplo, pelo conceito proposto pelo nosso saudoso professor Machado da Silva, né, o conceito de sociabilidade violenta. Para ele, nós estávamos, na verdade, assistindo à emergência de uma situação nova, inteiramente original, num momento de grande crise do modelo clássico do capitalismo, o modelo do capitalismo assalariado, né? E da emergência de formas de individualismo inéditas, né? E com essas novas formas de individualismo também a emergência de formas de sociabilidade que simplesmente eliminam a alteridade, eliminam os valores, eliminam o reconhecimento do outro, a não ser como inimigo, a não ser como uma pedra que está atrapalhando a passagem do caminho. E, portanto, um tipo de sociabilidade que elege a força como único e principal princípio de ação, né? E, portanto, também de sobrevivência. Esse tipo de discussão, né, ganhou, desde os meados dos anos 90, quando Machado a propôs, ganhou, né, um grande debate acadêmico, né, do qual nós todos participamos, e tem o seu sentido, né? Ele pode, eventualmente, parecer uma coisa um pouco exagerada, um tipo ideal, mas tem o seu sentido. Aqueles que já fizeram pesquisa de campo, né, em áreas de tráfico, de varejo de tráfico, de milícias, né, enfim, sabem perfeitamente, né, do enorme risco envolvido, né, nessa sociabilidade de pesquisa, né, e também de como o cotidiano dessas pessoas é inteiramente diferente e alterado em relação ao cotidiano normal da vida ordinária. Um outro trabalho que também merece ser lembrado, né, nesse momento dos argumentos, né, nesse momento em que estamos tentando equacionar essa relação, é o próprio livro da professora Angelina Peralva, que se chama exatamente Violência e Democracia. Foi publicado em 2000, portanto, há 20 anos, e onde ela constata que há uma coincidência, uma correlação estranha, que exige explicação, entre quando começa a aumentar o volume de homicídios no Brasil, quando começa a aumentar os índices de violência urbana no Brasil, isso se dá exatamente com o processo de redemocratização. É ali que há uma mudança no padrão da criminalidade urbana, né? E isso se dá final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Exatamente coincidindo com a abertura que se dá ainda no interior da ditadura civil-militar de 1964 e que não vai se interromper depois da Constituinte, da nova Constituição, e, pelo contrário, vai continuar, né, aumentando e trazendo uma curva ascendente de crimes violentos e homicídios em todo o Brasil. Essa constatação feita pela Angelina em seu livro, né, ela procura equacionar, né, seja com o ingresso do Brasil nesse período, né, em plena sociedade de consumo de massa, né, em um âmbito, numa situação de crescente desigualdade social, crescente desigualdade de renda, de concentração de renda extraordinária. Quer dizer, você, por um lado, tem apelo ao consumo, você, por um lado, está chamando as pessoas para consumir, e consumir, inclusive, bens que têm, enfim, a raridade das marcas, né, e das grifes, e, por outro lado, não é, você tem uma enorme concentração de renda, uma enorme desigualdade social, das maiores do mundo,
no mesmo período. Né? Angelina também acrescenta um argumento muito interessante de que os jovens antes estavam, digamos, acostumados com uma situação hierárquica em que o Brasil, ainda tradicional, os colocavam, né, digamos, numa posição inferior. Né? E essa posição inferior era, digamos, até certo ponto assumida, aceita por falta de outras alternativas, mas também dentro do sistema de crenças hierárquico, né, esses jovens se encontravam acomodados. A partir do momento em que esses jovens começam a ter uma autopercepção, né, os jovens pobres, principalmente jovens das áreas periféricas, alguns começam a estudar, começam a fazer o ensino médio, eles começam a perceber que eles não são inferiores aos demais jovens. Né? A cultura igualitária começa a ganhar corpo na mídia, nas novelas, enfim, na cultura de massa. E eles começam também, né, ao se sentirem também iguais a todos, a reivindicar, né, direitos, a reivindicar acesso a esses bens que lhes eram negados. Essa equação de desigualdade social, consumo de massa, né, individualismo de massa e autopercepção igualitária produz, portanto, uma situação que poderia, na argumentação que eu simplifiquei bastante do livro de Angelina, poderia explicar uma boa parte dessa eclosão, né, de recursos, né, de violência, de estratégias aquisitivas violentas por parte de alguns desses jovens. É claro que tudo isso se soma à argumentação do Machado, que eu me referi antes, sobre a crise do capitalismo de salário, né, sobre o desemprego, o subemprego, o salário precário, o salário mínimo muito baixo, né, tudo isso favorecendo para alguns jovens, não para todos, mas favorecendo para alguns jovens a busca de opções, ainda que perigosas, ainda que arriscadas, opções que poderiam lhes dar, no curto prazo, alternativas de renda e poder que eles não teriam de outro modo. Em 2003, também é publicado a pesquisa de Donna Goldstein, uma pesquisa que ela realizou no Rio de Janeiro, né, e que ela publica com o nome de Laughter Out of Place, uma risada fora de lugar. Esse livro, infelizmente, não foi traduzido até hoje pelas editoras brasileiras, mas é muito interessante. Ela, por um lado, ela sustenta, né, ela ficou um pouco impressionada e surpresa com o fato de que as pessoas nas comunidades que ela visitou, que ela estudou, que ela etnografou, as pessoas muito mal, muito pobres, com muitas dificuldades, né, elas acabavam fazendo piada da sua própria situação e rindo da sua própria situação. Né? E aí ela encarou isso como uma questão, né? Como entender isso? Né? E aí ela, primeiro, claro, reconhece o caráter contextual, né, desse tipo de situação, de riso, de brincadeira consigo mesmo, né? Mas também percebe que há um certo humor negro nessas risadas sobre as próprias condições em que as classes subalternas se encontram. Né? E reconhece, né, que essas risadas sobre a sua própria desgraça acaba funcionando como uma forma de escape simbólica, né? Como uma forma de saída, na falta e na ausência completa de outras alternativas, né? A risada ela é uma espécie de resignação também, né, diante dessa situação. Mas, por outro lado, ao lado da risada, a dona Goldstein verifica que muitas dessas pessoas que foram vítimas de violência, vítimas de estupro, de crimes sexuais, elas também desejam que os seus autores sejam mortos cruelmente.
Quer dizer, há, portanto, também uma legitimação de uma demanda de solução de força, de solução autoritária e ilegal para os crimes que acometem essas populações. Então, você tem risada e você tem demanda de violência. E tudo isso por fora do Estado, porque o Estado não está lá. O Estado não parece capaz de prover alternativas que não sejam essas. Né? De um lado, rir-se da sua própria situação, da sua própria desgraça, e, por outro lado, aceitar, né, que a única solução possível é a violência, é festejar quando um desses criminosos é morto pela polícia. Infelizmente, e isto tem a ver com a discussão que se dá no Brasil hoje, né, é que essa não é a saída. Todos os especialistas concordam. Essa não é a saída. A única saída é a lei. E, portanto, é só na expansão da capacidade de reconhecimento e eficiência da lei que há uma saída para a violência. Só assim se pacifica a sociedade. Não há outra alternativa. As alternativas oferecidas como solução de força, o elogio da tortura, o elogio da morte, o elogio da solução do linchamento, o elogio dessa morte encomendada ou dessa felicitação pela... Isso, ao contrário do que se pode imaginar, pode fazer bem para algumas pessoas, mas faz um mal terrível para o conjunto da sociedade e acaba sendo um desafio enorme para a democracia brasileira. Por isso mesmo, é muito importante, né, no momento em que nós assistimos certos discursos políticos hoje que buscam, digamos, retirar da penumbra, né, em que estavam lançados esses argumentos anticivilizatórios, esses argumentos violentos, esses argumentos que querem ou que pensam que vão resolver o problema, né, sem resolver o principal, que é exatamente a enorme fratura social da sociedade brasileira, fratura essa que é econômica, né, fundamentalmente econômica, mas é também de direitos civis, né, é também de direitos políticos, é também de educação, né, é também de acesso à oportunidade igual para todos. Tudo isso, né, é deixado de lado e se elege uma solução de força como o caminho ideal para vencer os grupos criminosos. Né? Infelizmente, nós somos obrigados a bater na mesma tecla que nós batemos há tantos anos. Né? E nossas pesquisas todas procuraram demonstrar que a violência gera violência, que a única maneira de paralisar isso, de interromper isso, é o Estado, dentro da lei, exercer a força legítima, apoiada por todos os cidadãos em consenso, para a manutenção da ordem, desde que a obtenção dos interesses pelas camadas subalternas sejam minimamente atingidos. Não é possível uma sociedade se reproduzir com esse grau de desigualdade e, ao mesmo tempo, querer uma paz social estável. Isso são duas coisas, são paradoxos, são duas coisas que que não se encaixam. Né? Temos também que recordar a importante contribuição da antropóloga e professora Alba Zanuar, né? E especialmente do seu livro de 2004 sobre a integração perversa dos jovens pobres através do tráfico de drogas, né? Que é um pouco o tema que eu já adiantei. Né? A Alba chamou bastante atenção também para os resquícios hierárquicos e autoritários do machismo, daquela cultura da honra, né, das sociedades tradicionais, do ethos guerreiro, que contamina muitos jovens, né, e que são característicos de uma sociedade tradicional que já está deixando de ser, mas que ainda não chega a alcançar, como nós já tratamos, um novo patamar mais igualitário.
os estudos e pesquisas do NEV, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sob a liderança de Sérgio Adorno, que investiram também nos diferentes aspectos do sistema da justiça criminal brasileira, nas diferenciais de processamento dos crimes, na histórica exclusão carcerária das populações condenadas ou presas provisoriamente, enfim, na insuficiência do monopólio legítimo da administração da justiça pelo Estado no Brasil. Nós teríamos aqui que nos referir a muitos outros trabalhos. Eu vou encerrar, né, já indo para o final, chamando a atenção para dois trabalhos. A coletânea organizada por Desmond Arias e Daniel Goldstein, publicada nos Estados Unidos em 2010, intitulada em português Democracias Violentas na América Latina, né, que também ainda não foi publicado no Brasil, onde aparecem as noções de pluralismo da violência e democracias violentas. De certa medida, o argumento dos dois organizadores dessa coletânea, Arias e Goldstein, é que a pluralidade de grupos violentos que atuam nas sociedades latino-americanas não decorre exclusivamente da chamada ausência do Estado, ou do fato do Estado ser fraco ou ineficiente, mas também é uma marca constitutiva do tipo de relação das elites entre si, também uma relação violenta, corrupta, e também da relação das elites com o restante da sociedade. Uma relação historicamente construída e que se reproduz por dentro do Estado, fazendo com que muitas vezes o Estado não queira lidar com certas coisas, como, por exemplo, com as milícias, né? Ou prefere deixar isso para lá, ou até incentiva, né? Os grupos armados, nesse caso, para esse tipo de explicação, não seriam desviantes, mas sim compreendidos nas formas nacionais dessas democracias violentas, dessa violência plural, né? Que seria a forma pela qual, em meio a essa enorme desigualdade social, os países da América Latina, inclusive o Brasil, encontraram funcionalmente um modus de manter o status quo. Finalmente, né, e não foi à toa que nós o convidamos para encerrar esse seminário, né, o estudo comparativo do professor Benjamin Lessing, da Universidade de Chicago, né, que nos brindará logo na próxima sexta-feira com sua conferência, sobre as formas de governança criminal em 3 países da América Latina, o Brasil, a Colômbia e o México, que foi o tema da sua tese de doutorado, né, publicada em livro, e que também não foi ainda traduzido para o português. É um livro que merece ser traduzido, porque tem muito a ver com as discussões mais atuais, mais contemporâneas sobre a violência na América Latina. Então, a questão da centralidade da guerra às drogas, da criminalização da cocaína na expansão da violência na América Latina é tratada tal como se deduz também, e como se deduziu numa pesquisa da qual eu participei, chamada Cidades da Encruzilhada, uma pesquisa coordenada pela minha querida colega e amiga Ana Maria Jaramillo, da Colômbia, que não pôde estar conosco neste seminário por razões de saúde, mas que está sempre acompanhando e publicando e escrevendo sobre o assunto, com ótimos... São livros e trabalhos muito citados, muito referenciados pelos especialistas da área. Nós participamos juntos dessa pesquisa, junto com outros colegas. Eu trouxe Carolina Grillo, do Brasil, para participar também do projeto, um projeto que terminou na forma de um livro muito interessante, que é gratuito, vocês podem baixar no site do NECVU, que chama-se Ciudades en la Encrucijada. É um livro em espanhol, né? Sobre também, nós temos as pesquisas, os estudos sobre o difícil problema da paz na Colômbia, trabalhos desenvolvidos pelo meu colega Jorge Giraldo, professor emérito da Universidade EAFIT de Medellín, que também estará conosco nesse seminário. Ele é autor de um livro que eu considero extraordinário, sobre as guerras civis pós-modernas. O desenvolvimento de perspectivas inovadoras sobre as características
e o processamento dos homicídios e da violência pública e privada na Venezuela, também objeto de estudos do meu colega Luiz Gerardo Gabaldon, professor da Universidade Andrés Bello, de Caracas, que também nos oferecerá a sua abordagem numa das mesas deste seminário. As pesquisas sobre a justiça e a polícia nas fronteiras da Argentina com o Brasil e o Paraguai, desenvolvidos pela minha amiga e excelente antropóloga Brígida Renault, hoje na Universidade de Misiones. Ela também estará conosco nesse seminário. É impressionante a variedade do campo temático das pesquisas sobre as violências na América Latina, um campo já consolidado academicamente. Entretanto, os avanços analíticos são relativamente pequenos, se comparados à enorme quantidade de pesquisas etnográficas ou de cunho sociológico ou econômico realizadas nos últimos 20 ou 30 anos. Por que continuamos a crer que é possível construir um Estado moderno e uma sociedade pacificada em meio a tanta desigualdade social, a tanto desemprego e subemprego, a tanta falta de acesso aos direitos civis e à cidadania? Como normalizar a relação da polícia com as populações oprimidas por essa desigualdade e pela luta cotidiana pela sobrevivência? Como normalizar o funcionamento da justiça sem encher as cadeias ainda mais com gente que não tem quase nenhum recurso alternativo ao trabalho precário e à baixa autoestima? Como normalizar a relação das elites com as classes subalternas, condição fundamental para a estabilidade da democracia moderna? Essas são as questões, né, que este seminário certamente vai tratar em diferentes âmbitos, em diferentes situações, né, nas mesas e nas conferências que se seguirão. Eu quero agradecer muito especialmente a Joana Vargas, a apresentação afetiva que ela me ofereceu, e convidar a todos a continuarem. Nós vamos ter um intervalo agora para jantarmos, tomarmos uma água e descansarmos um pouco, e em seguida passaremos para a mesa em homenagem ao professor Luiz Antônio Machado da Silva. Essa mesa reúne ex-orientandos, pesquisadores que trabalharam com ele. Eu próprio fui também um ex-orientando, um ex-pesquisador que trabalhou com ele. Ele foi vice-coordenador do NECVU durante boa parte da história do NECVU, sempre nos incentivando, né, a continuar investindo. Um intelectual de alto nível, né, com uma contribuição teórica extremamente relevante, né, e que, infelizmente, nos deixou por conta dessa pandemia, dessa doença que se alastrou pelo mundo, né? Fica aqui a minha homenagem a ele. Eu não vou participar da mesa, evidentemente, mas espero que todos vocês acompanhem, porque a mesa vai tratar da contribuição dele a essas discussões que nós começamos a tratar agora. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência em me ouvir até agora, e espero que vocês, enfim, se beneficiem de algum modo com o acompanhamento desse seminário. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Michel Missi, pela sua, como sempre, brilhante exposição sobre a situação de violência hoje no Brasil, que só pode ser entendida, como você tem sustentado, sob a perspectiva de sua acumulação, pelas novas discussões que você nos trouxe para nos fazer pensar a violência na América Latina e também por nos contar um pouco da história do NECVU. Tenho aqui comigo uma carta que me pediram para que eu transmitisse a você nesse momento. Carta dos membros do NECVU em homenagem ao professor Michel Missi. A história do NECVU é inerente ao longo processo de consolidação das análises e construção de perspectivas teóricas explicativas do fenômeno das violências urbanas e construção da cidadania no Brasil. Há, no entanto, ainda muita dificuldade de reconhecermos que temos bons autores, produtores de teorias com capacidade explicativa. Neste caso, não podemos deixar de destacar o papel do coordenador desse núcleo de pesquisa,
Michel Misse desenvolveu uma teoria e conceitos extremamente originais para interpretar a acumulação social da violência no Rio de Janeiro. Mais do que um mero fenômeno, ela própria é um conceito que ele originalmente garimpou. Esses conceitos foram ganhando amplitude, como é o caso da ideia de mercadoria política, hoje tão importante para se pensar mercados ilegais e informais, ou da ideia de sujeição criminal, uma chave interpretativa para analisar os processos de criminalização da pobreza e o racismo, entre outras formas de construção social das identidades em meio a desigualdades de vários tipos. E esse arcabouço conceitual vem encontrando aplicabilidade em outras realidades para além do Rio de Janeiro, contexto para o qual foi pensado inicialmente no Brasil, como também outros países, como se verá nas apresentações e nos debates do seminário que celebram o aniversário de 20 anos do NECVU. Por conta disso, mas também por suas generosidades intelectual e pessoal, Michel Misse vem ao longo desses 20 anos reunindo em torno de si nós, alunos, ex-alunos, orientandos e pesquisadores extremamente motivados e admiradores de seu trabalho, e também colegas, colaboradores brasileiros e latino-americanos, americanos e franceses, entre outras nacionalidades, o que demonstra também a projeção internacional hoje atribuída ao núcleo. Muitos de seus ex-alunos são hoje professores e estão agora a formar uma nova geração de pesquisadores com inspiração nesse modelo que Michel Misse imprimiu ao núcleo, que é o apreço pelo debate, a generosidade intelectual e pela autonomia no pensar. Na comemoração dos 20 anos do NECVU, que já são 21, na verdade, não poderíamos deixar de prestar uma homenagem especial ao seu fundador e, por tantos anos, coordenador geral, o nosso querido professor Michel Misse. Sabemos o quanto Michel se esforçou para que o NECVU deixasse de ser apenas um núcleo de estudos do Michel Misse e se transformasse no núcleo de todos nós. Ele batalhou para que o NECVU ocupasse um espaço próprio, fora de sua sala no IFIX, que pudesse ser utilizado por diferentes professores, pesquisadores e alunos na condução de suas pesquisas. O Michel sempre nos estimulou a conduzirmos os nossos próprios projetos e tantas vezes colocou o seu reconhecimento acadêmico a serviço de todos nós, apoiando as iniciativas dos colegas, pesquisadores e alunos que colaboraram para o crescimento e consolidação do NECVU como um importante núcleo de pesquisas. Com a sabedoria que acumulou ao longo de décadas, ele nos aconselhava e nos orientava a seguir este ou aquele caminho, mas jamais impôs o seu ponto de vista, e sempre que solicitado, assinou embaixo de nossas propostas. Isso construiu um grupo que, ao mesmo tempo, compreende e se pronuncia sobre o aqui e agora, mas que, sobretudo, pensa para além da conjuntura, que ultrapassa os números e os dados midiáticos e olha para os movimentos densos por trás deles. E essa visão tem muito a ver com a visão e a generosidade de Michel Misse. Como orientador, concedeu-nos a liberdade necessária para escolher nossos próprios temas de pesquisa e abordar os autores de nossa preferência, desde que nos mostrássemos capazes de reagir às capciosas perguntas e provocações que ele nos colocava. Como colega, fez questão de valorizar a expertise de cada um, estimulando-nos a conduzirmos as nossas próprias agendas de pesquisa, mas lembrando-nos sempre a importância do pensar no coletivo. Como analista político, Michel sempre se mostrou, em sua sagacidade e experiência, um exímio intérprete da nossa complexa realidade, nos alertando para os perigos do autoritarismo, ou mesmo nos tratando com choques de realidade nos mais delirantes momentos de utopismo inocente. Como intelectual e professor, o Michel foi, é e continuará sendo uma grande inspiração para todos nós. Como amigo, nunca deixou faltar um ombro e muito menos uma agradabilíssima e emocionada companhia de bar
sempre sendo mais jovial e apaixonado em qualquer discussão, nunca fugindo mesmo, e especialmente, dos temas mais espinhosos. Por isso, todos nós que fazemos parte do NECVU nos sentimos privilegiados pela possibilidade de interlocução com Michel, pela agudeza de seus comentários sobre nossas pesquisas individuais e coletivas, pela liberdade intelectual que é a sua marca como orientador, supervisor e coordenador de pesquisa, pela generosidade com que abre caminhos para os outros seguirem suas carreiras e vidas. Todos que convivem com Michel já ouviram a frase: nunca deixe portas fechadas, sempre abertas. Todas essas características, que combinam de forma singular a postura profissional e humana de Michel, serão sempre guardadas por todos que darão continuidade ao NECVU, que por isso mesmo é muito mais do que um núcleo de pesquisa, como tantos outros. É exatamente essa combinação de diversidade de temas, engajamento político, seriedade e rigor teórico-metodológico e afeto imenso entre os seus participantes que marcam o NECVU. O NECVU sempre existirá e continuará em cada pessoa que aprendeu com Michel essa maneira de ser e agir. Todos nós somos gratos pelas sempre animadas discussões políticas com o camarada Michel, pelos anos de desfile no bloco de Maracangalha, pelas igualmente carnavalescas feijoadas de final de ano em sua casa, ao som da marchinha que, reconhecendo ao mesmo tempo seu valor momesco e sociológico, entoa: me segura, não deixa o malandro cair. Pelas discussões sobre cinema, e o cinema noir, em particular, com o cinéfilo Michel. Pelo saudoso meio bolinho das sextas-feiras, depois do trabalho com o boêmio Michel. Enfim, pelas muitas faces de um mesmo Michel Misse, aquele que sempre conseguiu aliar compromisso com a democracia e com a ciência, a alegria da vida e do bom viver. Pedimos desculpas, Michel. Você não queria uma homenagem no aniversário do NECVU, mas foi você quem nos ensinou a desobedecer. Sinta-se abraçado e beijado por todos nós. Muito obrigado. Não tenho palavras. Muito obrigado.